Sim, é uma boa elaboração. Eu só expandiria um pouquinho mais a partir da ideia de que se você está fazendo coisas que te geram níveis de satisfação muito grandes, não interessa a tua idade, e aí é só você buscar os jargões populares, que tem muita sabedoria. É, quando a gente está num momento de muita felicidade, a gente olha para alguém que a gente ama e diz assim: hoje eu estou tão feliz, se eu morresse hoje eu morreria muito feliz. Ou seja, quando você está vivendo uma experiência completa de vida, nem a morte gera sensações de temor. Olha que coisa interessante. Caramba. Só que você precisa parar para pensar, todos nós, que nós não temos nenhuma estrutura educacional que nos permite pensar na ideia da morte. A gente diz assim, se eu morrer, mas não é se eu morrer, quando eu morrer. É uma evidência muito pragmática, é muito matemática, ela é objetiva e ela é fatídica. Todo mundo sabe que em algum momento a gente vai precisar passar por essa experiência. Né? E Steve Jobs, há quem diga que quando ele estava no leito de morte, a última expressão dele foi assim: uau! Coisa que ele pregava nos aparelhos e tudo mais da Apple, né? Sim. Causar uau, espantamento e tudo. Sim, exatamente. Então, ele, de algum modo, há de se deduzir que ele estava desfrutando, tentando curtir, ou no mínimo curioso pelaquela experiência que estava acabando de acontecer e que seria a última dessa instância matéria que a gente vive aqui. Falando sobre essas sinapses, né, elétricas, você começou a falar a respeito da neuropsicologia, que foi onde você se interessou para estudar um pouco mais, acredito que a fisiologia do cérebro e a eletricidade. A partir dessa curiosidade, o que você descobriu que você nunca imaginou que pudesse ser? O que mais te instigou a partir do momento que você começou a ter esses novos conhecimentos? Perfeita essa pergunta. Acho que ninguém nunca me fez, inclusive, viu, Yuri? Mas o que foi mais impactante para mim foi entender que o cérebro pode viver uma autorregulação. O que é que significa isso? Do mesmo jeito que automaticamente você está prestando atenção em coisas ou está focado em outras e não precisa lembrar da tua respiração e ela entra em modo automático, e se você disser agora eu farei uma respiração profunda, consegue sair do automático, né? Exato. Se você, através de uma lógica de espelhamento, que nada mais é do que apresentar para o próprio dono daquele cérebro, ou para o próprio cérebro, como ele está funcionando eletricamente, é possível entrar em autorregulação, ou seja, você tem um controle indireto sobre a produção da tua atividade elétrica cerebral. Isso cai como uma luva, principalmente quando se pensa nos estudos naquela época, né, com essa descoberta sobre os treinamentos elétricos cerebrais para pessoas portadoras de depressão e TDAH. E por que tinha essa correlação com tanto depressão quanto TDAH? Perfeito. A primeira ideia foi que, a partir dessa lógica da autorregulação, foi possível notar, estudando cérebros com um diagnóstico clássico de depressão, já evidentes através de escalas mais analógicas, testes neuropsicológicos, a avaliação clínica minuciosa de um bom psiquiatra, que existiam padrões tanto na morfologia quanto no funcionamento e também na localização, olha que coisa interessante, de um jeito elétrico de funcionar que se via com muita frequência em pessoas que estavam com o diagnóstico fechado para a depressão, por exemplo. Tá? Então, hoje, de uma forma universal, se tem uma compreensão que o marcador biológico para a depressão é uma lentificação do dorso lateral esquerdo, ou seja, uma área cerebral da região temporal esquerda, ela começa a funcionar gradativamente de uma maneira cada vez mais lenta e apresenta-se uma morfologia, um traçado na investigação daquela passagem elétrica muito diferente do que se espera.